mal, Senhor, seja repreendida em nome de Jesus. Que o Senhor possa usá-la com intrepidez, com coragem e com sabedoria, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Parece que eu não ouvi. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Todo mundo animado hoje, né? Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, primeiramente a Ele, porque é Ele que faz. É Ele que constituiu esse dia para que eu possa ser canal de bênção na vida de cada um de vocês. Amém? E eu gostaria também de agradecer aos meus pastores, às minhas pastoras, pelas orações intensas. Glória ao santo nome do Senhor. A palavra de hoje, irmãos, eu gostaria muito já iniciarmos a leitura em Lucas, que está no Novo Testamento. Nós vamos fazer uma leitura um pouco longa. E eu gostaria que você prestasse atenção na palavra que será ministrada nessa manhã, amém? O tema da pregação, o favor imerecido sobre o filho perdido. Amém? Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11 até o 32. Almeida. Amém. Vou acompanhar aqui na tela. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como os dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e o se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado do teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse: Pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho,
tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Glória a Deus, aleluia, que palavra maravilhosa, irmãos. Deus falou tão forte, tão profundo no meu coração através dessa palavra. Essa palavra é muito maravilhosa, é muito conhecida, muito bem pregada por grandes pastores. Já foram pregadas por grandes pastores aqui da nossa igreja. É uma palavra muito conhecida, é uma obra-prima de Deus. Uma obra convincente, uma joia rara que está aqui no Evangelho de Lucas. E esta parábola é narrada por Jesus. E ali estavam presentes pessoas de várias denominações, de vários lugares. Quando pegamos no início, vamos no início do capítulo 15, lá no versículo 2, diz assim: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Era a alegria de Jesus, de estar ali, entregando a palavra, e as pessoas recebendo a palavra. E ali quem estava presente eram os publicanos e os pecadores. Podemos entender que essas pessoas eram formadas pelos cobradores de impostos, que trabalhavam na época do Império Romano. E também estavam presentes os escribas, os fariseus, que eram pessoas religiosas da época. Eles eram muito tradicionais, muito legalistas. E eles observavam e achavam um absurdo Jesus estar ali naquele lugar, levando aquela palavra para aquele tipo de pessoas. Eles eram muito legalistas, ficaram escandalizados. No entanto, no versículo 2, eles falam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Para os escribas, para os fariseus, eles não tinham direito algum, pois eles eram muito superiores, e que Deus só podia amar pessoas iguais a eles. Então Jesus veio através dessas 3 parábolas, porque quando iniciamos o capítulo 15, vemos a primeira parábola, que é da ovelha desgarrada, e a segunda parábola da dracma perdida. E ele fecha com chave de ouro, com a parábola do filho pródigo. Então Jesus, o que ele queria verdadeiramente nos mostrar? Quem é Deus? O amor de Deus que procura, o amor de Deus que encontra, o amor de Deus que perdoa, e o amor de Deus que celebra, amém? E nós, irmãos, nós alcançamos a graça do Senhor Jesus. Não porque somos bons, ou porque somos bonitos, ou porque tínhamos virtudes, porque viam em nós que somos dignos do seu amor, não. Mas Deus amou nossas vidas quando éramos perdidos, quando éramos fracos, distantes, depravados, arruinados, condenados. E Ele nos amou. E Jesus mostra que o amor do Pai está estendido a cada um de nós, amém? Em Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, amém? E nesta parábola, irmãos, do filho pródigo, a gente poderia abordar todas as opções, todos os assuntos relacionados à família, a personalidade do pai, do filho mais novo, do filho mais velho, né? O caráter, a personalidade, o temperamento. E olha que eu já estou craque nisso, viu, pastor? Porque o FCF, eu tenho aprendido muito, né? O melhor professor está sendo agora, que é meu esposo. Bênção demais. Tem sido maravilhoso. Quem não está fazendo FCF, eu convido os irmãos para que a gente possa aprender mais de Deus, para que a gente possa estar preparado
para que a gente possa ser canal usado por Deus onde quer que nós estejamos, amém? Mas eu gostaria de atentar a 3 situações ocorridas durante a trajetória percorrida pelo filho pródigo. E trazer essa situação vivenciada por muitos de nós nos dias atuais, dentro da nossa família, amém? No nosso convívio social. E a primeira situação é insatisfação e desejo de liberdade. Então, a primeira situação é insatisfação e desejo de liberdade. Lá em Lucas 15, do versículo 12 a 13, nós já lemos, mas eu vou ler rapidinho, Lucas 12, 13. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertencem, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. O filho mais novo, insatisfeito com a vida em casa, pede sua herança ao pai e parte para uma terra distante. E essa insatisfação é motivada por uma falta de gratidão e respeito pelas bênçãos que ele recebia do seu pai. Ele estava insatisfeito com a vida que ele levava. O pai te dava amor, com muito sacrifício, com muito esmero, não pagava aluguel por isso. Não precisava se preocupar com comida, nem roupa lavada. Os servos faziam tudo dentro de casa. E ele estava insatisfeito com tudo isso. Mas o filho achou que isso era uma restrição à sua liberdade, era uma privação da sua liberdade. Mas o filho mais novo achou isso certo e foi viver os prazeres do mundo lá fora. Pegou sua mala e foi embora. Levou seu dinheiro, sua parte, e foi embora para o mundo exterior, conhecer o mundo exterior. Algo diferente. E o mundo tem nos oferecido, irmãos, o mundo tem nos oferecido algo diferente, que são chamados valores modernos. Olha o que são valores modernos hoje. Diversidade familiar. A sociedade reconhece e aceita diferentes tipos de famílias, como famílias monoparentais LGBT. Outro chamado valor moderno, igualdade de gênero. A sociedade busca promover a igualdade de gênero e a participação igualitária de homens e mulheres na sociedade. Outro valor moderno, flexibilidade e individuação. A sociedade moderna que reconhece ter direitos e estruturas dinâmicas que valoriza autonomia e individualidade. A família continua sendo um espaço fundamental para o desenvolvimento e bem-estar, mesmo que de forma diferente do tradicional. Esses são chamados valores modernos. Irmãos, o mundo prega para nós esse mundo moderno. E se não tivermos alicerçados, se não tivermos firmes na palavra do Senhor, podemos ser declarados consumidos, tragados por esse modelo adotado de sociedade. Pelo modismo que tem influenciado todos nós. Um mundo que valoriza o ter do que ser. Um mundo que valoriza as coisas do que o ser humano. E o modismo está aí. Tem mães que querem ser mães de bebê reborn. Tem mães que querem ser mãe de pet. O que é isso? Eu li ontem também sobre uma hospedagem liberal. E logo, logo vai passar para as agências de viagem vender também, fazer propaganda para a gente fazer a venda dessas hospedagens. Onde é proibido entrar com roupa, ter que entrar nu. E o lugar é totalmente liberal para relacionamento sexual, tanto com seu cônjuge ou com outras pessoas. Que sociedade é essa que nós estamos vivendo? Que inversão de valores são esses? Hospedagem liberal. Que valores são esses?
que estamos buscando lá no mundo? Que modismo é esse? Um mundo com inversão de valores, onde as coisas têm mais valor que o ser humano. Lá em 1 Coríntios 14:40, diz: mas cuidem, mas faça-se tudo com decentemente e com ordem. Eu tenho aqui, mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. O filho pródigo, irmãos, tinha tudo, mas não era feliz. Ele foi buscar felicidade fora de casa, fora do convívio familiar. Foi desbravar esse mundo, foi conhecer o novo, foi conhecer algo diferente. E é o que acontece dentro da igreja, irmãos. A grama do vizinho é mais bonita que a minha. E somos atraídos pelo diferente, pelo novo, pelo moderno, porque é aquilo que dá a sensação de liberdade. Enquanto isso, o inimigo, ele está em nosso derredor. E ele vem nos consumindo aos poucos. Porque o inimigo, ele não vai te tragar de uma forma totalmente. Mas não, ele vai te consumir aos poucos. Não, eu vou pela primeira vez, é só uma vez. É só um pouquinho, não tem nada não. Não vai doer, não vai abalar nada não. E vai pela segunda vez, não. É só mais uma vez. E vai pela terceira, e vai pela quarta. E ele vai te consumindo aos poucos. Quando você vê, você já está num beco sem saída. Não tem mais o retorno. Não tem mais o retorno. E o inimigo, ele vem para matar, para roubar, vem para destruir. E destruir nossos lares, destruir nossos filhos, a nossa família. Destruir o nosso convívio familiar. Destruir nossos relacionamentos. E o diabo, irmãos, não vai aparecer bonitinho para você. Aliás, ele não vai aparecer com chifre, né? Ele não vai aparecer feio, manifestando as suas garras. Ele não vai fazer isso não. Lá em 2 Coríntios 11:14 diz assim: diz, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Mas aquele que se encontra desta forma insatisfeita, nessa manhã, eu profetizo sobre a sua vida o Salmo 37, 1:5, que diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá em nome de Jesus. Glória a teu santo nome. Nós tomamos posse, Pai. Nós tomamos posse desse Salmo 37 sobre nossas vidas e sobre nossos lares. E a segunda situação, irmãos, é as escolhas e o sofrimento. Lá em Lucas 15, 14 e 16. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos e apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas, que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Aqui, irmãos, aqui nos mostra que a escolha em viver longe de Deus se afasta do bem. Por isso, certamente perderá tudo que possui. O filho foi embora, rico, da casa do pai. Mas agora estava o quê? Pobre. Saciou da fome da sua carne com todas as iguarias, com todos os prazeres do mundo. E deixou o quê? Sua alma faminta espiritualmente. Naquela época, para um judeu, não havia um trabalho mais degradante e humilhante do que cuidar de porcos, porque porcos eram imundo para eles.
Essa é uma ilustração de maior desonra, humilhação que o pecado provoca no ser humano. E muitos de nós, talvez preferimos a escolha do sofrimento do que voltar para casa. Talvez seu relacionamento não esteja tão firmado dentro da sua casa, com seu esposo, com seus filhos. Talvez esteja desgastado com seu pai, com a sua mãe. E você não quer voltar para casa. Você tem aquele desejo de não querer retornar. Porque é só se encontrar que começa as brigas, os desentendimentos. Vocês não conseguem se dialogar mais dentro de casa. Não tem mais paciência com seu filho adolescente. Você não está cuidando da sua família como deveria cuidar. Não está zelando pelos seus filhos. Para ver o que está acontecendo com eles. Talvez eles andam tão quietinhos. Não, deixa ele quietinho, está tudo bem. Mas é nessa hora que precisamos nos preocupar. Não sabemos onde ele está. Onde está a cabeça dele. Que mundo que ele se encontra. O que ele está acessando pela internet, pelo celular. E você estará vulnerável na mão do inimigo. Você estará vulnerável na mão do inimigo, porque não está em estado de vigilância. A vigilância não se faz mais presente na sua vida. Fala para o irmão que está do teu lado, seja vigilante. Em nome de Jesus, seja vigilante. Em nome de Jesus. Não feche os teus olhos, seja vigilante. Em nome de Jesus. Em 1 Timóteo 5, no capítulo 5, do versículo 8, afirma que se alguém não cuida dos seus, especialmente dos seus familiares, negou a fé e é pior do que um infiel. Tem versão, irmãos, que fala assim, é pior do que um descrente. Paulo, nessa passagem, ele fala que tem pessoas que não são crentes, pessoas que não conhecem ao Senhor, que dá mais valor à sua família do que aqueles que estão dentro da igreja. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Quantas pessoas na igreja se encontram nessa situação? Mas Deus nos mostra que há uma solução, que há uma direção maior e mais correta. E eu vou contar através da terceira situação, que é decidir a redenção. Em Lucas 18, 21, levantando-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe o pescoço e o beijou. E o filho disse, Pai, pequei contra o céu e perante a ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O filho pródigo, ele tomou uma decisão. Ele decidiu voltar para casa, não apenas por arrependimento, mas também reconheceu a miséria, ele reconheceu a sua necessidade. A decisão de voltar para casa, irmãos, ao primeiro amor, ele quis voltar ao primeiro amor, ele decidiu rápido, ele decidiu depressa, ele decidiu movimentar, porque ele estava sofrendo, ele vivia angústia. Ele vivia angústia, a desonra. E ele não queria mais, então ele decidiu voltar aos braços do Pai, ao primeiro amor. Ele decidiu rápido, depressa, porque o seu lugar não era ali de sofrimento, mas era nos braços do seu Pai. Ele se rendeu ao amor do Pai. E seu Pai recebeu com todo amor, com todo carinho, com todo zelo, um amor incondicional. Houve toda uma preparação especial. Chegada, a festa, o anel, a roupa nova, os sapatos, que tem significado de restauração, lugar de honra, de dignidade.
O pai estava com o coração alegre. O pai estava com o coração aberto para receber o teu filho de volta. E nesse momento, Deus falou tanto comigo, tanto, que Deus nos ama. Que Deus nos ama, independente da situação que nos encontramos, Ele está de braços abertos para nos receber, Ele está de braços abertos para fazer uma obra grandiosa em nossas vidas, que possamos aceitar essa redenção, para que possamos voltar ao primeiro amor, aos braços do Pai. É isso que Deus nos chama nessa manhã. Eu não sei como você está, eu não sei qual a sua situação dentro da sua casa, eu não sei se você está fora de casa, mas nessa manhã Deus te chama, volta para casa, volta ao meu seio, volta, porque eu quero fazer uma obra, eu quero fazer uma obra na sua vida, eu quero fazer uma obra grandiosa, amém? É um favor imerecido de Deus para as nossas vidas, e Ele fala nesta manhã, para não perdermos tempo na melhor decisão que você pode tomar. E a decisão tem que ser agora, tem que ser hoje, tem que ser nesse momento. Nós precisamos nos render diante do Senhor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. O amor de Deus que procura, o amor de Deus que encontra, o amor de Deus que perdoa, o amor de Deus que celebra. Você pode repetir comigo? O amor de Deus que procura, o amor de Deus que encontra, o amor de Deus que perdoa, e o amor de Deus que celebra. E nesse momento o Pai é representado como nosso Senhor Jesus. Ele está de braços abertos, Ele quer nos receber, Ele quer nos receber. E Ele quer fazer uma obra extraordinária na minha vida, na sua casa, no seu lar. Ele quer fazer uma movimentação, uma transformação, quer tirar nossas vidas do cativeiro e quer trazer boas novas para nós. Nesta manhã, eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele é o nosso Deus, Deus poderoso, que pode tudo e pode mudar a sua situação. Ah, mas eu faço tanta coisa errada. Nosso Deus é Deus que derrama graça sobre nós. E nessa manhã, independente da forma que você tiver, Ele quer te abraçar. E Ele quer te receber e quer te restaurar em nome de Jesus. Essa palavra falou muito comigo, irmãos. E eu tinha uma palavra quinta-feira pronta. Não tinha nada a ver com essa palavra. Eu falei, não, eu vou ministrar essa palavra. Mas Deus tocou no meu coração sobre o filho pródigo, porque espelha muito, são tantas coisas que nós vivenciamos, que eu vivencio, e Ele falou muito ao meu coração, e eu tenho certeza que da mesma forma que Ele falou ao meu coração, Ele vai falar ao coração de vocês. É essa palavra que eu deixo a vocês, é essa palavra que eu estendo a vocês nessa manhã. E eu glorifico ao santo nome do Senhor, agradeço pela oportunidade, agradeço pelos meus pastores, pelas minhas pastoras que têm orado, que têm buscado. Eu falo que eu não sou uma grande pregadora, mas aquilo que Deus coloca no meu coração, eu desejo compartilhar, porque aquilo que edifica meu coração tem que edificar também daqueles que estão presentes. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade, eu agradeço por estar aqui, eu agradeço, Pai. Agradeço porque o Senhor tem sido poderoso, Pai. O Senhor tem sido poderoso em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor Jesus. E eu agradeço a oportunidade. Aleluias. Muito obrigado, pastora.
que você ouviu falou com você. O que está escrito, irmãos, é para meditação minha e sua. O que acontece é que, exatamente muitas vezes conosco que estamos dentro da igreja, é exatamente igual esse filho que está dentro de casa. A gente fica buscando alternativa onde vamos ter que voltar para arrumar o que nós mesmos. Você já percebeu que eu já vi várias pessoas reclamando de multa, dizendo: eu recebi multa injustamente, vou recorrer. Mas você sabe que você errou. Você sabe por que você foi multado. Sabe qual que é o seu problema? É porque você vai ter que pagar. O negócio está no dinheiro. Sempre está no dinheiro. E isso não é um problema lá fora, não. Isso é um problema aqui dentro. Porque nós saímos do mundo, mas o mundo não saiu da gente. Quantas pessoas têm negociado o chamado de Deus por causa de dinheiro, por causa de boa fama? Pessoas que têm entregue ministério. E eu costumo dizer aqui sobre o que Paulo fala a respeito de buscar as coisas do alto e desejar as coisas do alto. Às vezes estamos tantos anos dentro da igreja, palavra que vem, palavra que vai, palavra que sobe, palavra que desce, mover que vem, mover que vai. Lá em Apocalipse 22:11, se eu não me engano, diz assim: aquele que se limpe, põe aí, continue injusto a praticar injustiça, e continue imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continua a santificar-se. Essa semana alguns fatos, me chamou a atenção nessa vibe, O povo está ficando doido, irmão. O povo está ficando maluco. E se nós não tomarmos cuidado aqui dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, a gente fica também maluco, igual eles. Uma mãe com um bebê reborn,